Calorosas saudações. E Pedro Costa, o filho de António Costa e autarca do PS, pode não ter tempo de colocar like neste vídeo, até porque está a sair da junta de freguesia pela qual se demitiu. Contudo, vocês têm esse tempo, portanto metam like no vídeo e subscrevam aqui o segundo canal e partilhem também nas vossas respectivas redes sociais. Ora, Pedro Costa, filho de António Costa, renuncia às funções de presidente da junta de Campo de Ourique. Se calhar muita gente não sabe que Pedro Costa, filho de António Costa, é autarca do PS na principal Câmara Municipal do país, mas é verdade, a família de António Costa não tem influência absolutamente nenhuma na política portuguesa e na comunicação social. Aliás, António Costa nem sequer foi primeiro-ministro, o filho dele nem sequer é autarca em Lisboa, a prima dele nem sequer era diretora de informação da RTP e o irmão também nem sequer era diretor de informação da SIC. Portanto, nada. Apoiando Pedro Nuno Santos à liderança do Partido Socialista e um dos principais elementos do chamado núcleo duro da campanha socialista nas últimas legislativas, Pedro Costa diz que se fecha um ciclo. Eu acho que ele culpabiliza o Moedas para estar a sair, não é? Ele aqui por acaso está contente na imagem, mas em termos políticos agora neste momento se calhar não está tanto. O que é curioso, porque ele veio a público dizer, não sei se numa forma de tentar desviar um bocado a questão, enfim, das acusações de nepotismo, da questão do pai, etc. Enfim, desse ponto de vista, estrategicamente falando, é perceptível, não é? Mas ele veio dizer que preferia o Pedro Nuno Santos ao António Costa. Enfim, eu nem um nem outra, como devem imaginar, mas entre o mau e o pior eu vou para o Costa, não é? Portanto, enfim, em todo o caso, o dirigente socialista Pedro Costa anunciou esta terça-feira a sua renúncia ao cargo de presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, funções em que será substituído pelo autarca Hugo Vieira da Silva. Só uma curiosidade, é que normalmente, e atenção, sem demérito no sentido em que nós estamos a falar de uma das principais freguesias do país, e é em Lisboa, na capital, tudo certo, mas normalmente quem se demite de algum cargo de junta de freguesia não faz notícia na comunicação social. Portanto, a verdade é que a notícia só é colocada por ele ser filho do ex-primeiro-ministro. A realidade é essa. E, aliás, ele é comentador neste momento, não sei se sabiam, ele já é comentador na CNN. Portanto, nós, apesar de sermos uma república, por acaso temos uma questão monárquica de dinastia a seguir, não é? Portanto, ainda estamos no costismo. Pedro Costa, membro da Comissão Política Nacional do PS e filho do ex-primeiro-ministro António Costa, desempenhava o lugar de presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique desde 2020, tendo sido reconduzido nestas funções nas eleições autárquicas de 2021. Apoiante da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS em dezembro passado e um dos principais elementos do chamado núcleo duro da campanha socialista nas últimas eleições legislativas, Pedro Costa entende que é tempo de fechar um ciclo de quase 10 anos de funções executivas em Lisboa e passar o testemunho. Eu por acaso não tenho ideia qual é que é o passado profissional do Pedro Costa. Se é só político, se não é só político. Mas o António Costa, pelo menos o passado profissional todo dele, que eu creio, acho que é todo na política. Só houve algum tempo em que teve no escritório de advogados, se eu não estou em erro, posso estar equivocado, se estiver, corrijam-me, mas de resto foi tudo na política. Não sei que idade é que o Pedro Costa tem, acredito que não seja assim, eu tenho 25, ele se calhar, o Costa também não é assim tão velho quanto isso, tem 62 anos, acho eu, portanto ele também não deve ter assim tantos mais anos do que eu, portanto 10 anos na política, sendo ele particularmente jovem, eu acho que ele nem deve ter 40 anos, não sei, não é? Portanto, é o que é, não é? Portanto, parece-me um funcionamento normal do PS. E isto, a realidade é que isto só é notícia no final do dia porque ele é filho do ex-primeiro-ministro. E isto não é um ataque pessoal à pessoa dele, mas a verdade é essa. Se nós nos perguntarmos se o presidente da junta de freguesia, sei lá, de outro sítio qualquer, de Misericórdia, de outra freguesia qualquer de Lisboa, se demitir, é notícia? Pá, não sei. Duvido muito, não é? Duvido muito. E depois vemos aqui em baixo, sei que a minha saída dará a Campo de Ourique, neste projeto que é muito mais do que eu, uma nova energia e espero uma maior disponibilidade do Executivo Municipal para procurar pontos de contacto e realizar investimentos necessários ao nosso bairro. Só um pormenor. Eu sei que há aquela conversa às vezes do centralismo, muito mais preconizado por pessoas do Norte, e eu até gostava de dizer que eles não têm razão. É a malta do Norte queixar-se do centralismo, mas eles têm. Porque, epá, fazer notícia é o que vale, não é? Portanto, isto foram vários órgãos de comunicação social, mas noticiar o facto do filho do ex-primeiro-ministro ter saído da junta de freguesia de Campo de Ourique, enfim, é uma acusação boa de centralismo, quer política a nível familiar, quer a nível geográfico de Campo de Ourique, não é? Vale o que vale. Desejo a maior das sortes ao meu sucessor Hugo Vieira da Silva, que não devido terá o engenho e a arte de garantir modelos eficazes para tornar esta agenda comum, construirmos uma realidade e projetar
Campo de Ourique para o futuro. Afirma numa carta a que a agência Lusa teve acesso. Nesta carta, que hoje entregará à presidência da freguesia, refere que em 2017 aceitou o desafio de se dedicar a tempo inteiro a Campo de Ourique com ambição, energia e criatividade na procura de soluções. É possível, atenção, vale o que vale, não é? A minha perspectiva, é possível que ele até tenha, para abdicar do cargo, até tenha alguém-mente, não é? Porque nós aqui ao longo do artigo, e é sabido, não é novidade, o Pedro Costa faz parte do núcleo mais próximo do Pedro Nuno Santos e de uma ala mais à esquerda do que o seu pai encabeçava no PS. Portanto, eu não sei até que ponto é que o próprio Pedro Nuno Santos está a prepará-lo para voos mais altos. Até porque, só aqui uma análise em termos partidários do PS, a Marta Temido, se eu bem me recordo, era líder do PS Lisboa. E muita gente estava a pensar que a Marta Temido seria a ideal candidata para o PS concorrer a Lisboa contra Carlos Moedas. Acontece que, agora já nas próximas em 2025 para o ano, acontece que Marta Temido agora foi enviada para a Europa. É a primeira cabeça, é a cabeça de lista das listas às europeias pelo PS. Portanto, abre-se uma vaga. Eu não sei até que ponto é que isto servirá como preparação do Pedro Costa para encabeçar uma lista de candidatura autárquica do PS à Câmara de Lisboa, em que o filho do ex-primeiro-ministro é o candidato. Não sei, é possível, estou a supor, não me admiraria se tal fosse, até porque ele tem ganho projeção nos últimos tempos, desde que o pai saiu de funções executivas, é comentador na CNN, aparece várias vezes nos órgãos de comunicação social, tem esta notícia dedicada à sua demissão, portanto, eu não me admirava se víssemos mais vezes o filho do António Costa a aparecer em contextos cada vez mais mediáticos, muito honestamente. Sinto que cumpri o que comprometi, troquei-me todo, sinto que cumpri o que prometi. A quem me confiou esta missão, dediquei estes 8 anos a procurar até à exaustão soluções para os problemas do dia-a-dia deste bairro e com a mesma linha condutora. Um só bairro para todos, da Avenida de Ceuta ao Largo do Rato. Assumi a presidência da Junta de Freguesia em 2020, no ano que parecia não poder piorar, assisti na primeira fila à resposta que esta comunidade tão distinta deu coletivamente no combate à pandemia. Apontou. Enfim, sabem que o trabalho autárquico é muito diferente, muitas das vezes, só que uma parte, não é? Isto não tem nada a ver com políticas, tem, mas não na big picture, mas o trabalho autárquico muitas das vezes as pessoas nem votam muito por questão ideológica, às vezes é mesmo uma questão de proximidade, até porque a forma de governar é particularmente diferente e muito mais direta, com muito mais contacto com a população do que com o governo central, ou nos governos regionais, ou até nas eleições europeias, em que a distância entre deputado europeu e cidadão europeu é uma distância brutal. Aqui não. Por isso é que há vários partidos que conseguem ter alguma representatividade, que não os do Bloco Central, em algumas câmaras específicas. O PCP foi tendo ao longo da sua história, agora menos, mas ainda tem. O CDS também tinha os seus bastiões, Ponte de Lima, etc. E havia, enfim, alguns casos particulares. E ainda continua a haver. O Chega agora com uma grande influência no Alentejo e no Algarve, e de forma, sou-vos honesto, acho que o Chega vai conseguir várias câmaras, quer no Distrito de Beja, não sei precisar quais, mas quer no Distrito de Beja e principalmente no Distrito de Faro, o Chega conseguirá de certeza nas próximas eleições autárquicas várias câmaras. Eu não me admirava se nessa zona, eu não sei quantos concelhos tem o Distrito de Faro ao todo, mas eu não me admirava que o Chega conseguisse à volta de 2 ou 3 concelhias em cada um dos distritos, a nível do Baixo Alentejo e do Distrito de Faro. Portanto, não me admirava nada. E, portanto, nesse ponto de vista, se calhar às vezes nem é tão ideológico, às vezes é, mas a política de proximidade importa bastante. Enquanto exerceu funções de Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, defende que avançou na concretização dos planos existentes, na recuperação, blá blá blá, protegemos a saúde dos moradores, combatemos as desigualdades e o isolamento, garantir que todos viviam o bairro da mesma forma, independentemente da sua classe social, da sua idade e da rua onde vivam. Assim assumimos o planeamento e a participação como prioridades. Foram centenas de horas de debate sobre todos os temas, vertidos nas conclusões de que bairro queremos até ao final de 2030, acrescenta na sua carta. Portanto, ele demite-se, não sei, peço desculpa, ele justifica que é a má relação que tem com Carlos Moedas, não é? Mas parece-me pouco, não sei. Eu não me admirava que ele se estivesse a preparar para algo mais no PS. Parece-me que é essa a projeção que lhe estão a dar. Será de um ponto de vista mediático interessante de ver. E como é que ele vai gerir as expectativas, porque é filho de quem é, não é? Ele não consegue fugir disso. Mas de um ponto de vista geral é interessante perceber como é que ele vai... obviamente, como devem imaginar, está nos meus antípodas ideológicos, mas de um ponto de vista puramente de análise, é curioso ver como é que ele vai driblar estes problemas todos mediáticos, até da conexão inevitável
ao pai dele, não é? Portanto, mas será curioso. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, meus amigos. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal que ajuda bastante e partilhem nas vossas redes sociais. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.